Bom dia, família. Coisa boa estarmos juntos. Quero convidar vocês a abrir comigo vossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6. Nós fizemos uma trilogia aqui sobre oração e eu creio que foi muito proveitosa. Vamos arriscar agora um quarto episódio. Os criadores de Matrix fizeram isso e se deram mal. Eu espero que eu tenha mais sucesso. Mas esse quarto capítulo ele é importante para complementar, solidificar tudo o que nós falamos até aqui. E eu quero convidar você que não acompanhou essas pregações a, se quiser se aprofundar, vê-las. Estão todas no nosso canal. A primeira pregação sobre como orar e receber tudo de Deus segundo Jesus, que alinhamento que tem que acontecer. A segunda pregação sobre a fé que nos faz receber o que pedimos. E a terceira sobre a perseverança em oração, que combina essas duas coisas. E hoje vamos falar sobre jejum, que é um tema que complementa tudo isso, que se alinha com tudo isso. É um tema para o qual havia uma expectativa de alguns irmãos, e mesmo aqueles que não estavam expectando por isso, serão edificados, eu creio. E eu vou aproveitar e pedir a vocês que estão aqui presencialmente, que dê um like no vídeo, porque esse like pode parecer bobo, mas ele realmente faz diferença. Quando a gente está assistindo os canais do YouTube, o pessoal fica falando, dá o like, a gente parece, cara chato, fica pedindo dar like. Mas ele realmente aquilo tem uma função muito importante. Então, se puder abrir rapidinho o seu YouTube e dar aquele like na transmissão, pode fazer o YouTube recomendar para uma outra pessoa o vídeo que pode ser abençoado. A gente recebe sempre no canal pessoas de vários lugares do país e até de fora do país que por acaso chegaram na transmissão e ficaram conosco, que são abençoadas, são edificadas, graças a Deus. Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 6. Sim, deixa eu adiantar uma coisa para vocês. Hoje nós vamos nos dedicar a fundamentar o jejum, a conceituar o jejum, a ideia do jejum, a essência do jejum. Não vou me dedicar hoje às questões técnicas do jejum, porque senão demandaria muito tempo. E eu sei que quando a gente terminar hoje, eu creio que vai haver no seu coração uma vontade de jejuar. Entretanto, vai haver também muitas dúvidas sobre como fazê-lo. E o que a gente já vai fazer? A gente vai na terça-feira, no discipulado bíblico, dar uma aula ao vivo, interativa, com você participando, perguntando sobre os tipos de jejum, jejum de Daniel, jejum com água, sem água, quanto tempo de jejum, períodos de jejum, frequência do jejum. Então a gente vai falar sobre a parte técnica do jejum. Eu quero inclusive ver se eu consigo convidar um médico para participar junto conosco na terça-feira, para tirarmos algumas dúvidas sobre a saúde de alguns processos do jejum, sobre condições especiais de saúde e o jejum, tá bom? Terça-feira, tá 20 horas, né? Às 20 horas, 21 horas, nosso canal do YouTube, a gente vai fazer essa aula sobre a parte técnica do jejum, a parte prática do jejum. Mas o mais importante é que você compreenda hoje a essência do que é o jejum. Mateus capítulo 6, Sermão do Monte, o principal sermão da história, versículo 16, Jesus nos diz: quando jejuarem, observe que é quando, não é se jejuarem, é quando. Ele espera que nós jejuemos, ele crê que nós jejuaremos, porque essa era uma prática comum no seu tempo e continuaria sendo comum para aqueles que buscam a Deus. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Então observe, desde já, que o jejum está ligado a uma aparência triste.
o sinal externo de um jejum era a tristeza. Então não mudem a aparência do rosto, como os hipócritas, para não parecer triste para os homens. Eu lhes digo, verdadeiramente, eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vê no secreto. E seu Pai que vê no secreto o recompensará. Então essa é uma prática comum, abundante na Bíblia. Nós temos muitas referências bíblicas ao jejum, uma prática corriqueira do povo de Deus. E Jesus não elimina o jejum, não anula o jejum, pelo contrário, ele diz quando jejuarem e orienta os seus discípulos a como usufruir dessa prática tão benéfica. Em Marcos capítulo 2, no versículo 18, pessoas perguntam a Jesus: Jesus, nós notamos que os discípulos de João Batista jejuam, os fariseus jejuam, mas os teus discípulos não jejuam. Então o Senhor explica porque seus discípulos ainda não jejuavam, mas ele diz, eles jejuarão. Virão dias em que jejuarão. E atenção, gente, esse dia já chegou, viu? Tem gente que não entendeu isso ainda. Mas já chegou. Logo depois da cruz ali já chegou, tá bom? Não tem muito o que esperar mais não. Uma coisa que sempre me marcou na Bíblia acerca de jejum foi aquela passagem de Esté capítulo 4. Porque o livro de Esté é um livro que não menciona Deus. Deus está implícito no livro o tempo todo. E de repente, Esté, entendendo a gravidade do problema, o plano terrível de Amã de eliminar todos os judeus do império, é o plano de Hitler, alguns milhares de anos antes. Quando Esté entende aquilo e a sua responsabilidade, entende que ela precisava de um favor muito grande de Deus para que tivesse favor do rei e pudesse reverter aquele quadro. Esté então fala com Mardoqueu: reúna todos os judeus de Susã e peçam a eles que jejuem por 3 dias. Eu e as minhas servas também jejuaremos por 3 dias. Interessante que nesse texto não aparece oração, não aparece nem Deus explicitamente, tão somente jejum. É como se Esté tivesse uma convicção: o que nós precisamos para reverter esse quadro é de um jejum. Jejum. E é lógico que a oração também aqui está implícita. O jejum é acompanhado por oração. Mas o destaque do texto é o jejum. O que nós precisamos para reverter esse quadro é jejuarmos. Vamos fazer uma análise aqui de alguns textos do Novo Testamento, para entender algumas aparições do jejum. Começando com Atos capítulo 13. A igreja de Antioquia era uma igreja cheia de mestres e profetas. E o texto fala, no versículo 2, que esses mestres e profetas se dedicavam a adorar, a buscar a Deus com jejuns. Com jejuns. E nesse contexto de estar orando e jejuando, a Bíblia fala que o Espírito Santo falou ao coração deles para separar Paulo e Barnabé para uma obra especial. Então aqui, o jejum aparece como uma ferramenta de aproximação com a divindade, com o Senhor, de conexão com Deus e de sensibilização do nosso coração para ouvir a voz de Deus e para discernir a sua vontade. Em Lucas capítulo 2, versículo 37, o texto nos diz que havia uma viúva dedicada ao Senhor, que também era uma profetisa, chamada Ana, que vivia no templo de Jerusalém. E ela basicamente fazia 2 coisas: orava e jejuava. O texto fala, ela adorava a Deus orando e jejuando. E mais uma vez o jejum aparece como um elemento que fundamenta, que fomenta, que fortalece a nossa conexão com Deus. Em Mateus capítulo 10, Jesus deu aos discípulos, no versículo 1, a autoridade para expulsar demônios. E eles ficaram maravilhados, voltaram dizendo: Senhor, uau, que coisa, que poder o Senhor nos deu. Quando a gente encontra agora um endemoniado, a gente manda sair e o demônio nos obedece pelo teu nome. E eles ficaram encantados com isso.
Entretanto, mais na frente, capítulo 17, eles encontram um menino endemoniado. Tentam expulsar o demônio e não tem sucesso. Jesus chega posteriormente, expulsa o demônio. E os discípulos perguntam a ele: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Isso está no capítulo 17, no versículo de número 19 em diante. E o Senhor foi muito claro no versículo 20, disse a eles: vocês não conseguiram expulsar, porque a fé de vocês é pequena. Atenção, gente. Não é que eles não conseguiram expulsar porque não jejuavam, preste atenção. A resposta do Senhor foi clara. Vocês não conseguiram expulsar porque a fé de vocês é pequena. E essa fé pequena gera uma conexão pequena com Deus e uma autoridade pequena, uma firmeza pequena, um posicionamento frágil. E vocês não conseguiram tirar esse demônio, apesar de conseguir tirar outros demônios em outras ocasiões. Esse vocês não conseguiram. Então o Senhor faz um reforço no versículo 21 de Mateus 17. Ele fala: esse tipo de demônio não sai senão com oração e jejum. Mas ele disse que não saiu por causa da fé. Mas agora ele fala que não sai sem oração e jejum. O que entendemos aqui é que a oração e o jejum fortalecem a fé, que permitem a conexão necessária para expulsar aquele tipo de demônio. Isso me leva a entender que tem certas situações na vida que eu só consigo mover com uma fé muito bem fundamentada, e o jejum me ajuda a fundamentar essa fé e a estabelecer esse nível de conexão. Quando Jesus disse: discípulos, vocês não conseguiram tirar o demônio porque a fé é pequena, ele falou assim: ó, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, conseguem mover até montes e qualquer demônio. Não conseguiram porque tem pouca fé. Mas se jejuarem, talvez a fé aumente. Então, mais uma vez, a gente vê o jejum como elemento poderoso de conexão com Deus. Em 2 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 3, Paulo começa a mostrar algumas práticas, algumas experiências que ele vivia e viveu, que validavam, que autorizavam, que confirmavam o seu ministério. E no versículo 5 ele cita o jejum. Ele fala: o meu ministério é validado, confirmado, autorizado, sinalizado como fiel, por isso e aquilo, e porque eu jejuo. O fato de eu jejuar valida o meu ministério. É interessante que já falamos sobre Cornélio aqui um dia desses. Um centurião romano, italiano, que está em Cesareia, vive entre judeus, mas é italiano, ou seja, não é do povo de Deus, e também não é cristão ainda, mas aprende com os judeus a buscar o Deus de Israel. E ele faz, interessante que ele ora, ele jejua, ele dá esmolas, aquele tripé ali do Sermão do Monte que o Senhor fala: quando orares, quando jejuares, quando deres esmola. Cornélio faz as três coisas. Em Atos 10:30 ele conta que num dia em que ele orava e jejuava, Deus deu a ele uma visão. Um anjo aparece para ele numa visão. O homem nem é crente, mas ele ora e jejua, e ele consegue estabelecer com Deus uma conexão muito profunda, e vai se tornar um crente. Ele é crente em Deus, né? Mas ele não era um crente ainda em Jesus Cristo. E mesmo assim ele se beneficia do jejum. Mas se nós quisermos entender de fato o que o jejum faz em nossas vidas, o que ele causa, por que ele gera essa conexão especial com Deus, temos que ir ao Antigo Testamento, onde ele está mais bem fundamentado. E em Salmo 69, 10, Davi diz assim: eu afligi, em outra versão, castiguei a minha alma com jejum. O jejum tem essa função de afligir, de fazer doer, de fazer sofrer por um bom propósito a nossa alma e o nosso coração. Há quem fala assim: ah, pastor, eu não gosto de jejuar porque eu fico triste. Mas a ideia é essa, sabe? Se alguém falar: eu não gosto de jejuar porque eu fico irritado, isso pode ter a ver com o hábito, com a falta de hábito, e falaremos sobre isso na terça-feira.
Mas se você não gosta de jejuar porque você fica triste, talvez você tenha que entender que você precisa ficar triste às vezes. Como Salomão diz em Eclesiastes capítulo 3, há tempo de se alegrar, há tempo de dançar, mas também há tempo de chorar, há tempo de prantear. E se você não entende o tempo certo de cada coisa, você não colhe o que deve colher em cada tempo. Eclesiastes também diz que Deus fez tudo formoso no seu tempo. Tudo é bom se feito no tempo certo. E no tempo de chorar, quem ri está descompassado de Deus. Tem que chorar, tem que se prantear. Então, o jejum te ajuda a vir para esse lugar certo. É uma aflição proposital que você imprime na sua alma para que ela venha para esse lugar de quebrantamento, para esse lugar de tristeza necessário. Salmo 35, versículo 13, Davi então vai dar a definição mais simples e mais exata da função do jejum, quando ele fala: eu humilhei a minha alma com jejum. O jejum biblicamente é uma ferramenta para nos humilhar. E o que é humilhar? É tornar o homem humilde, é esvaziá-lo do seu orgulho. E nós sabemos que Deus, ele resiste ao soberbo. Por quê? Porque é um iludido que não respeita limites e que vai contra o amor. Ele dá graça ao humilde, porque anda em verdade e em amor, em graça e em misericórdia. Então o jejum nos ajuda a sair desse lugar de soberba e a vir para um lugar de humildade. Esdras capítulo 8, versículo 21, diz que o líder Esdras, vendo que precisava de auxílio divino, apregoou um jejum para todo o povo para que eles se humilhassem. Mais uma vez o jejum aparece como ferramenta de humilhação. Olha que coisa interessante. Quem aqui já ouviu falar da expressão Yom Kippur? Levanta a mão, só para fazer um censozinho rápido. Yom Kippur é uma expressão hebraica que aparece na Bíblia como dia da expiação ou dia do perdão. É a data mais importante do calendário judaico até os dias de hoje. Interessante que em Levítico 16, 29, Deus fala que no Yom Kippur o povo deveria se humilhar. Deus não fala que eles deveriam jejuar, fala que deveriam se humilhar. Mas os judeus entenderam e entendem até hoje que para conseguir se humilhar, eles precisam jejuar. Então eles fazem um jejum de 25 horas nessa data, 24 horas do Yom Kippur e mais 1 hora. E eles entendem que se humilhar tem tudo a ver com jejuar. Em Atos 27, 9, Lucas, autor de Atos, chama o Yom Kippur de dia do jejum. Mas interessante que quando se fala de humilhação diante de Deus na Bíblia, não tem só jejum, tem panos de sacos, tem oração, tem várias outras práticas, né? Entretanto, o destaque, o carro-chefe é o jejum. Tanto que o Yom Kippur, o dia da expiação, o dia do perdão, fica conhecido como dia do jejum, não dia do pano de saco, não dia da cinza na cabeça, que era uma outra forma de humilhação, mas o dia do jejum, mostrando que o jejum é a principal ferramenta para a tão necessária humilhação. E aí isso clareia para a gente vários textos bíblicos, como 2 Crônicas 7,14, se o meu povo chama pelo meu nome, se humilha. Primeira coisa, antes de orar, nem venha orar soberbo. Primeira coisa, se ele se humilhar, e depois orar, e depois me buscar, e depois se converter. Porque só conseguirá orar bem, se converter de verdade, me buscar com sinceridade, se antes ele se humilhar. E observe que os judeus interpretam com razão que humilhação tem tudo a ver com o jejum. Então um judeu, quando ele olha para esse texto, se o meu povo se humilhar, ele já pensa, tenho que jejuar, para conseguir levar a minha alma para esse lugar de quebrantamento, de humildade, necessário para um alinhamento com Deus, para que eu possa ser ouvido por Deus de maneira ainda mais profunda.
Em Joel capítulo 2, versículo 13, o profeta está falando assim, ó: rasguem o coração e não a roupa, que o vosso quebrantamento não seja apenas aparente, mas verdadeiro e profundo. Então ele fala logo depois: convoquem um jejum, para que o vosso quebrantamento não seja apenas superficial, mas para que vocês rasguem o coração. Convoquem um jejum. O jejum vai ajudar vocês a chegar nesse lugar de quebrantamento profundo. Quando Jonas prega juízo para Nínive, o texto fala em Jonas 3, versículo 7, que o rei da cidade proclama um jejum primeiro para o povo. Ele fala assim, ó: olha agora, jejum geral de 3 dias, todo mundo jejuando. Depois ele fala: para que nos convertamos. Entende? Ele primeiro dá esse remédio no povo, para que o povo consiga se converter. Você sabe o quanto alimento mexe com a nossa emoção, com o nosso humor, com a nossa cabeça. É interessante que lá em Neemias capítulo 8, versículo 10, o povo está chorando, mas os líderes entendem que não é dia de chorar, é dia de se alegrar. E como é que os líderes querem tirar o povo da tristeza para a alegria? O que é que eles falam? Ei, gente, comam as comidas gordas, bebam as bebidas doces. Hoje seria: vamos para o McDonald's. Se alegrem, porque a alegria do Senhor a nossa força é. Observem que para alegrar eles falam: comam. Quando Isaac quer abençoar Esaú, ele fala em Gênesis 27, 26, 27, 26, vá agora caçar, 27, e traga para mim a comida do jeito que eu gosto, para que a minha alma te abençoe. Ele entende o efeito que a comida traz para a sua alma, o bem-estar, a alegria, a satisfação. Então o jejum é o contrário. É tirar a comida para a alma não se sentir bem, para se quebrantar, para a tristeza vir. E aí alguém vai dizer: eu me concentro mais jejuando. Enfim, várias coisas que na live vamos falar na terça-feira. Mas a ideia principal é essa: é sentir tristeza mesmo, é ficar down mesmo. Tanto que Jesus fala: os hipócritas, para parecer que jejuam, fazem o quê? Ó, cara de triste, porque essa é a intenção do jejum. Então quando alguém fala: não, detesto jejuar, eu fico down, eu disse: está conseguindo. É exatamente isso. Eu achei que jejuando eu ia ficar power, eu ia ficar cheio do poder. Vai ficar cheio do poder quando estiver down. Paulo fala: quando estou fraco, aleluia, é aí que eu estou forte. Essa é a ideia do jejum, 2 Coríntios capítulo 12, não é verdade? Olha que curioso. Vocês lembram de Acabe? A gente pregou sobre a mulher dele um dia desse aqui, ele como o coadjuvante da história. Um rei perverso, terrível, coração duro, não temia Deus. Acabe era terrível. Mas Acabe, quando recebeu uma palavra dura de juízo, em 1 Reis capítulo 21, versículo 27, ele se abalou com aquilo, se assustou, e o texto fala que ele começou a jejuar, se quebrantar, se humilhar, e funcionou, porque Deus recebeu e disse a ele: Elias, vá, você não está vendo que Acabe se humilha? Vá lá e dê para ele uma palavra de misericórdia e esperança. E Deus reverte o quadro do juízo que dá sobre Acabe, ou prolonga a situação, porque ele se humilhou. O jejum é um negócio tão interessante que consegue fazer Acabe se converter, se quebrantar, se arrepender. Um homem que não tinha nenhuma sensibilidade, com o jejum se sensibiliza. Então o jejum pode ajudar a mim e a você, gente. Se Acabe foi ajudado, você também pode. Você não é pior que Acabe, no nome de Jesus. Mas vamos voltar para o Novo Testamento um pouquinho. Marcos capítulo 2. Perguntaram a Jesus: por que teus discípulos não jejuam? E a resposta dele, porque isso era estranho, todo judeu entendia que para buscar Deus, o jejum era fundamental. E ele responde: porque ninguém declara jejum numa festa de casamento, especialmente
os amigos do noivo. Já pensou? No seu casamento, os amigos do noivo aqui são aquelas pessoas que acompanham o noivo. E nesse dia, os melhores amigos do noivo dizem: não, é seu casamento, você botou um banquete, mas nós não vamos comer porque declaramos um jejum. Poxa, é uma ofensa ao noivo. E o Senhor fala isso. Eu sou o noivo com eles aqui. Então, nesse curto período em que eu estou com eles, não é hora deles estarem down, triste. Eu tenho que usufruir da minha companhia, da minha presença. Agora vai chegar um tempo em que eu vou sair. E eles precisarão, para ter uma conexão mais íntima com o meu espírito, para se abrir para mim, jejuar. É isso que o Senhor fala. E aí, gente, já estamos encerrando. Eu quero ir com vocês em 1 Pedro 5,6. Preste atenção. Nesse texto, Pedro fala algo que nós já sabemos. Ele fala assim: sejam todos humildes. 1 Pedro 5,5. Sejam todos humildes, uns para com os outros. Observe, a humildade que Deus quer não é apenas diante de Deus, é uns para com os outros. Mas para que eu consiga isso, porque aí fala, porque Deus se opõe, ele cita, né? O Provérbios, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Mas para que eu consiga essa humildade que agrada a Deus e beneficia todos em minha volta, ele fala: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Muitas vezes nós estamos esperando situações em que nós sejamos humilhados. Mas a ordem bíblica não é esperar ser humilhado, é se humilhar. Humilhem-se, humilhem-se, humilhem-se. E a gente tem que entender, gente, que muitas vezes nós estamos desconectados da realidade, nos iludindo. E que muitas vezes a comida é um escape, e talvez seja o maior dos nossos escapes. Comida e sexo são talvez os maiores escapes. Hoje temos muitas também drogas e redes sociais e muitas coisas que nos iludem. Mas são escapes. Para a gente não encarar a realidade, a gente vai comer. Para não encarar de maneira séria, necessária, o que está acontecendo, a gente vai se entorpecer. Então o que Deus diz é o seguinte: olha, você precisa de um tempo de aflição para reconectar a tua alma com Deus e para entender, interpretar, discernir esse tempo, para se esvaziar, para se arrepender. Quantas pessoas pecam e não sentem mais nada porque não deixam a culpa produzir nelas o efeito necessário. Então elas se entorpecem de alguma forma para esquecer a culpa. E o jejum nos ajuda a vir para esse lugar onde eu sinto o que eu tenho que sentir, onde eu sofro na alma o que eu tenho de sofrer, para viver o que eu tenho de viver. Humilhem-se diante do Senhor, para conseguir: pastor, eu não estou conseguindo me arrepender, não estou conseguindo me quebrantar, não estou conseguindo amar, não estou conseguindo perdoar. O jejum pode te ajudar. Era uma ferramenta que ajudava o povo de Deus. Daniel disse que quando ele orava, ele percebia que a coisa não ia. Então ele fala: então eu comecei a me humilhar e a jejuar, para me rasgar, para me conectar ainda mais profundamente com Deus, para que o que tem que acontecer aconteça na minha vida. Eu comecei a jejuar. Agora preste atenção. Tudo isso, como Jesus disse no texto áureo. Qual é o texto áureo? O primeiro que nós lemos, é chamado texto áureo da pregação, o texto da qual a pregação nasce. Tudo isso deve ser feito com a intenção verdadeira e genuína de quebrantar o coração diante de Deus. Infelizmente a nossa vaidade tem o poder de corromper tudo, até nosso jejum. Quantas pessoas jejuam para parecer para os outros que jejuam até hoje, né? Para mostrar que jejuam. O que não é um problema de vez em quando você dizer que jejua, até para
edificar os irmãos, até para estimular os irmãos. Por exemplo, nós começamos aqui o corpo pastoral da igreja, estabelecemos um jejum, um dia semanal de jejum, em que jejuamos juntos. Então, para que eu estou dizendo isso? Para estimular você, para saber que isso é bom, que nós jejuamos também, para te animar. Quando Paulo disse em 2 Coríntios 6, que o jejum validava o seu ministério, era também necessário falar aquilo. Entretanto, queira encontrar o coração de Deus. Não queira fazer do seu jejum marketing. Porque senão ele, em vez de te esvaziar, vai te encher. Você entende? Se o propósito dele é te esvaziar e você usa ele para te encher, para inflar o seu ego, o seu jejum vai te fazer mal e não bem. Porque ele não vai te humilhar. Lembre de Lucas capítulo 18. Jesus fala de um fariseu que subiu ao templo e orava dizendo: Senhor, te dou graças que eu não sou como os demais homens. E dentre as coisas das quais ele se gabe, ele diz: eu jejuo 2 vezes na semana. Aí ele desce. Jesus fala: e ele desceu sem receber graça, sem ser perdoado, sem alcançar misericórdia. Aí o Senhor fala: porque quem se exalta não é atendido, ele é humilhado. Mas quem se humilha por Deus é atendido, é exaltado, é abençoado. Então o cara jejuava 2 vezes na semana, mas não adiantava, porque o coração estava cheio de orgulho. Então, se eu não trouxer meu coração para o lugar certo enquanto eu jejuo, não vale nada. Muitos falam: é por isso que eu não faço, pastor. Tem que assim, né? Por isso que eu não faço. Porque não consigo. Não. Você não tem o hábito, você não tem a prática. Eu acho engraçado como às vezes a gente tem a pretensão e o orgulho de achar que nós podemos prescindir de coisas que nem Jesus prescindiu. Eu acho interessante isso. Daniel, Moisés, todos os grandes homens de Deus, e Jesus. Jesus, quando foi encarar o desafio da tentação, ele jejuou por 40 dias. Eu acho engraçado como às vezes nós temos Jesus não era suficiente evoluído, não. Eu sou mais esperto que ele. Ele precisou jejuar, mas eu não preciso não. Eu consigo me conectar e me alinhar e me quebrantar sem jejum. Se você consegue, eu respeitarei a sua ilusão. Mas antes de encerrar, eu preciso ler com você um texto, que é Isaías capítulo 58, a partir do versículo 3. Esse eu vou ler o texto. E a gente vai encerrar, a gente vai orar juntos. Isaías 58, a partir do versículo 3. Está aqui na tela também. Olha o que diz. Por que jejuamos, dizem, e não viste? É o povo se queixando: Deus, a gente está jejuando, o Senhor não está atendendo. Por que jejuamos e não viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? A gente faz o que o Senhor gosta, a gente se humilha, o Senhor não repara, o Senhor não vê. Aí o Senhor explica por quê. Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês. Ou seja, o seu jejum é egoísta. O que é egoísta tem a ver com aquilo que infla o ego, o orgulho. Então, um jejum verdadeiro não é egoísta, ele me humilha. E quando ele me humilha, ele esvazia o meu ego. E quando esvazia o meu ego, eu começo a pensar também em outras pessoas. Esse é o lugar para o qual o jejum nos chama, para o amor. Olha lá. Seu jejum termina em discussão e rixa, em brigas e socos brutais. Aquela pessoa que está jejuando, aí o marido fala assim com ela: amor, vai ter o que para almoçar? Quer almoçar o quê? Eu estou jejuando. Você não está vendo não, praga? Respeita meu jejum. Quando eu estou jejuando, não fico boa não, viu? Não está rolando esse jejum. O jejum termina em briga, em rixa, em carnalidade. Quando
essa humildade deveria te fazer mais sensível ao outro, à dor do outro, à fraqueza do outro, ao outro. Olha aqui, vamos ver melhor aqui, ó. Será que esse é o jejum que escolhi? Aqui, ó. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Eu não vou ouvir vocês assim. Será que esse é o jejum que escolhi? Que apenas um homem, que um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco, ó, e se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam jejum, um dia aceitável ao Senhor? Não, estão só passando fome. Não estão chegando no propósito. Olha o propósito, ele fala, ó, o jejum que desejo não é este, mas o jejum que eu desejo é esse aqui, ó. Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo, partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre, o desamparado, vestir o nu que você encontrou, e não recusar ajuda ao próximo. Observe como que ele espera, está muito ligado a mover o coração em amor para com os fracos, os menores, os pobres, os cativos. Por quê? Porque quando eu jejuo, eu começo a ter uma leve noção do que é passar fome. Começo a ter uma leve noção do que é ter privações diárias severas. Só quando eu jejuo, eu começo a sentir um pouco do que sente aquela pessoa que come mal, ou que tem que comer a mesma comida insuficiente, pobre nutritivamente todos os dias. Eu começo a sentir no meu corpo e na minha alma dores da carência, da pobreza, dores da aflição, da doença. Começo a entender mais a pessoa que não pode comer por uma série de doenças que tem, e me compadecer mais dela. Da pessoa que não pode comer as comidas gostosas que eu posso comer. E eu começo a me identificar e a perceber a dor dela. Então é para esse lugar que o jejum deve nos levar. Para um lugar de identificação com quem sofre, de amor, de misericórdia, de maneira que me impulsione. Que eu diga, eu tenho que sair do jejum de meu Deus, passar fome é ruim demais. Eu preciso ajudar quem está passando fome. Sabe quando eu vou ver que a igreja está jejuando forte mesmo? Quando o mercado solidário multiplicar por 10 as doações. Quando começamos a jejuar de verdade, você não vai aguentar mais vir para a igreja sem um saco de comida na mão. Se meu Deus, eu não posso ficar. Não posso deixar alguém sentir isso todos os dias. Eu preciso ajudar. E aí olha a consequência. O efeito é esse, o efeito é misericórdia, uma humildade que me liga ao outro. E olha a consequência. Pregamos aqui 3 semanas sobre Deus nos ouvir, né gente? A gente não quer isso? A gente não quer que Deus nos ouça? Olha o nível no qual nós chegaremos se jejuarmos e a nossa alma chegar nesse lugar de misericórdia, de quebrantamento, de humildade, de amor, de graça. Olha onde vai chegar. O texto fala assim, ó. Aí sim, ó, aí sim, Isaías largando aí sim, viu? Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá, estou aqui. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade no falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas, a sua noite, seu tempo ruim será como meio-dia, vai brilhar na sua vida. E o que eu mais gosto, versículo 11, o Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos até numa terra seca pelo sol, e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim regado, como uma fonte cujas águas não faltam. E toda essa bênção começou com um jejum correto, que nos quebrantou, nos humilhou diante de Deus e nos conectou em amor uns com os outros. Vamos ficar em pé em nome de Jesus, vamos orar juntos.
Eu creio que a partir disso, você queira jejuar. E queira saber como fazê-lo. Então na terça-feira, às 21 horas, faremos essa live, onde tiraremos várias dúvidas. Você poderá mandar suas dúvidas, inclusive ao vivo. Mas hoje eu queria que você pensasse sobre essa essência do se humilhar. Decida se humilhar. Não é normal pecar e não sentir nada. Não é normal caminhar no mal e não sentir nada. Não é normal ver o outro sofrer e não se sensibilizar. Não é normal ouvir a palavra e ela não tocar no seu coração. Isso são sinais de que nós precisamos nos esvaziar, nos humilhar, ser humilde. Sabe o que é ser humilde? É ser humus, terra. O que nós temos de ser, humanos. Ser humilde é ser humano. É ser essencialmente humano, como Deus nos fez para ser. A terra que o Senhor quer semear a vontade dEle. Quando somos soberbos, deixamos de ser esse humus, essa terra humilde, tornamos uma coisa mais parecida com uma pedra dura. Lembre que na parábola do semeador, Jesus diz que uma das razões do evangelho não entrar em alguns corações é que eram terras cheias de pedras. Então quando vinha a dor, vinha a aflição, essas pessoas cheias de pedras, de ego, que não aguentam dor, dizem: não, que nada de evangelho, não, estou fora, meu amigo. Jejum? Eu pensei que agora eu ia prosperar para comer picanha todo dia. Aí vem esse pastor com esse negócio de jejuar, estou fora total. Pedra, ego, hedonismo, que é amor ao prazer. Então, humilhar-se é ser quebrantado, é ser maleável, é estar aberto para as sementes de Deus, é ter um coração como terra boa. Você ouve a palavra e nunca muda, nunca se converte. Talvez tenha que fazer como o rei de Nínive. Nínive era terrível, o rei sabia disso. O rei disse: opa, esse povo só vai se converter se jejuar. E o rei deu uma ordem. O rei foi tão severo em Nínive que ele falou assim: até os animais vão jejuar. Para que eu não sei, tadinho. Mas ele botou até os animais para jejuar. É o único caso na Bíblia que ninguém, acho que tem um outro também em Reis, ninguém come nada, nem os animais. Ou se converter também. Nossos animais também estão pecando. Está no mundo quebrantado. E você tem que se humilhar. Tem que se humilhar. Tem que ser humilde. Tem que se quebrantar. Amém? Queria que você fechasse o seu olho e começasse já a se humilhar. Quiser decretar um jejum já agora, frustrar os planos do almoço aí com